Hoje compartilho com os queridos amigos uma receita de família. É a receita da minha mãe de pão caseiro com recheio de goiabada e cobertura de leite condensado com coco. E para facilitar, resolvi gravar o vídeo para tornar mais didático. Para essa receita que rende 30 pãezinhos, você vai precisar de 15 gramas de fermento biológico seco, que corresponde a um pacotinho e meio de fermento, 1 quilo de farinha de trigo, uma xícara de açúcar. Bem, gente, essa é a receita da minha mãe, tá? Porque a minha eu coloquei 1,5 xícaras, mas minha mãe não gosta de nada muito doce, até porque tem doce no recheio e também na cobertura. Fica a critério. 4 ovos inteiros, 200 gramas de manteiga. A manteiga é muito importante porque vai deixar o seu pão bem fofinho e macio. Uma pitada de sal, 3 xícaras de leite. Lembrando que esse leite será adicionado na massa aos poucos. Agora chegou a hora de você misturar em uma bacia ou uma tigela o trigo com o fermento. Depois de reservada essa mistura do fermento com o trigo, você vai bater no liquidificador ou na batedeira os ovos, a manteiga e o sal. O açúcar eu usei o demerara, mas a minha mãe prefere usar açúcar branco porque a massa fica mais clara. Acrescente 2 xícaras de leite e bata novamente. Mas atenção, não use neste momento as 3 xícaras, apenas 2. Pegue essa mistura e junte com o trigo e o fermento, misture bem. Depois de misturado, você vai sovar a sua massa. O segredo de ter um pão bem fofinho é sovar bastante, até o ponto de desgrudar das mãos. Isso é equivalente a 8 a 10 minutos. O terceiro copo de leite você vai usar se necessário for, porque isso vai depender do tamanho dos ovos e da medida exata da manteiga que você colocar. Se você perceber que a sua massa está muito dura, você acrescenta 1 xícara, vai acrescentando aos poucos 1 xícara de leite. A massa ela fica um pouco mole, ela não pode ficar dura. Então, essa terceira xícara é para dar o ponto exato do seu pão. Uma dica importantíssima é que a manteiga, os ovos e o leite devem estar em temperatura ambiente para serem utilizados, porque isso interfere no crescimento da massa e maciez. Depois da massa pronta, você vai deixá-la descansando por 30 minutos, mas isso depende do clima. Se for um dia quente, 30 minutos é o suficiente. Se for um dia frio, você pode deixar o dobro do tempo, mas lembrando, a massa não precisa dobrar de tamanho, ela só precisa crescer um pouco. Depois disso, você sove novamente por 1 a 2 minutos. Agora, basta colocar o recheio. Agora é hora do recheio. Você vai picar a goiabada. Isso depende muito do gosto de cada um. Se você quiser mais goiabada, maiores serão os pedaços da goiabada, claro. Forme uma bolinha, abra a massa, coloque a goiabada. Aqui no caso eu resolvi inovar, resolvi fazer um teste com chocolate meio amargo. Feche sem deixar nenhum buraquinho importante, a bolinha está toda fechadinha. Lembre-se de deixar um espaço entre um pão e outro porque eles irão crescer, como é o caso desta foto. Coloquei bolinhas para diferenciar os pães com recheio de chocolate meio amargo e os pães de goiabada.
Quando você perceber que cresceram o suficiente, leve-os ao forno para assar na temperatura por 180 graus. Fique atento, pois assa muito rápido. Cerca de 15 minutos seu pão estará pronto. Um detalhe importante na temperatura do forno é que não pode ficar cru por dentro. Tem que ser na temperatura certa também para que fique uniforme. Agora é só você colocar o leite condensado ainda quente e cobrir com coco. Está pronto o seu pão. Agora é a hora de degustar. Delícia!